Salve, salve comunidade do Prodesc Concursos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui de língua portuguesa para você aí que vai realizar uma prova, para você aí que vai encarar um concurso público ou um processo seletivo. Seja muito bem-vindo a esta nossa aula, porque agora nós vamos entrar em um dos conteúdos que eu certamente listaria aí com muita facilidade, que é o top 10 aí, lidera, né? Ou seja, está liderando aí o top 10 dos conteúdos mais cobrados nos concursos e processos seletivos Brasil afora. Nós estamos falando dela, da dona Crase. Então sim, meu filho, você precisa ir para a sua prova dominando as regras de crase. Você precisa sim encarar a sua prova sabendo o que é crase. Por quê? Porque a chance de ter uma questão de crase na sua prova é altíssimo. E galera, e como é que a gente vai trabalhar aqui as nossas aulas de crase? Bem, eu sempre digo para os alunos que eu gosto de trabalhar crase em 4 etapas, certo? 2 etapas vocês vão ver nestas aulas e as 2 próximas etapas serão nas aulas seguintes. São 4 etapas que você vai dominar a crase. Eu vou trabalhar aqui com vocês 4 passos de como vocês vão encarar as questões de crase nos concursos e nos processos seletivos, tá certo? Mas para nós chegarmos, né, às regras e às decorebas de crase, nós vamos abordar o conceito dessa crase. A gente precisa ter uma noção do que é esse conceito, não é verdade, pessoal? Então vamos lá. Quando a gente fala em crase ou acento indicativo de crase, nós temos que entender que nós representamos o fenômeno da crase por este símbolo aqui, ó, que é o acento agudo ao contrário, vamos dizer assim, né? O nome desse acento, pessoal, é acento grave, tá? O nome dele é acento grave. Então, se a banca perguntar assim, ó, assinale a alternativa em que o acento grave, ela está falando da crase. Assinale a alternativa em que a crase, ela está falando deste fenômeno que gera o acento grave, certo? Ou acento indicativo de crase. O que é importante nós sabermos, galera? Sempre, sempre, sempre. Falou em crase, falou de preposição. Ah, filho de Deus. Preste atenção nisso aqui, ó. Falou de crase, falou de preposição a. Falou de crase, falou de preposição a. Então você está lá lendo um texto, está lendo um jornal, está lendo um artigo, está lendo uma notícia de uma manchete, uma notícia, uma manchete. Cara, apareceu isso aqui, ó, na hora, sem tomar qualquer tipo de dúvida. Encontrou isso aqui, já tem que gritar. Preposição, 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 preposição. Tem que ser automático. Viu este símbolo, viu a crase, viu o acento indicativo de crase? Na hora, preposição, na hora, preposição, na hora, preposição, na hora, preposição, tá? Por que o professor fala muito disso, tá? Por que o professor fala muito disso? Por conta de algumas regras que a gente vai ver no decorrer dessas nossas aulas. Então, apareceu essa simbologia aqui, na hora, preposição, tá? Aí, o que é importante a gente entender? É importante a gente entender que o a, preposição, ele poderá se juntar com o a, artigo. E quando o a preposição se junta com o a artigo, a soma destes dois as resulta no a com o fenômeno da crase, ou seja, no a com acento indicativo da crase. Mas vale destacar que a preposição a não casa só com o artigo a. A preposição a, ela também poderá casar, certo? Então a preposição a, ela também poderá casar com pronomes demonstrativos, pessoal. Lembram dos pronomes demonstrativos que o professor trabalhou com vocês? Aquele, aquela, aquilo. Pois bem, esses camaradas aqui, ó, são os nossos pronomes demonstrativos. E sabe qual que é a jogada? É que o a preposição, quando vê um pronome demonstrativo dando sopa,
ele se junta e vira crase. Então, o a preposição se junta com aquele e vira aquele com crase. O a preposição se junta com aquela e vira o aquela com crase. O a preposição se junta com aquilo e vira o aquilo com crase. E por que o professor gosta de destacar isso aqui? Porque às vezes o aluno vai fazer uma questão de uma prova, às vezes o aluno vai fazer uma questão de um concurso e ele encontra o aquele com crase, ó. Ele encontra o aquele com crase, ele encontra o aquela com crase, o aquilo com crase. E ele às vezes pode achar estranho. E não, filho, naturalize. Naturalize a existência do a, aquele com crase, do a, aquela com crase, do a, aquilo com crase. Ou seja, naturalize. Por quê? Porque se eu possuir uma preposição, eu vou tocar crase. Ah, Guilherme, então quer dizer que qualquer aquele vai ganhar crase? Claro que não, né, filho? Não é qualquer aquele que ganha crase. O aquele para ganhar a crase só se possuir preposição a. Só se possuir o quê? Preposição a. Só se possuir o quê? Preposição a. E por que o professor gosta de destacar isso aqui? Porque ao decorrer das nossas aulas, vocês vão escutar o professor falando assim, ó, que na frente de mulher, crase se quiser. Vocês vão escutar uma regra assim. Uma das regras, né, que o professor vai falar é que na frente de nomes de mulher, você pode usar crase. Ou seja, você pode ir lá colocar uma crase sem problema algum. Aí o que o aluno faz? O aluno ele vai montar um texto. Ele vai montar assim um texto. A Priscila saiu agora da sala. Aí o aluno ele vai montar um texto, como esse aqui. A Priscila saiu agora da sala. E aí o que o aluno ele vai fazer? Ah, o professor falou que na frente de nome de mulher, Priscila é nome de mulher. Priscila é nome de mulher, então eu posso colocar crase se eu quiser. Então eu posso colocar uma crase aqui na frente da Priscila. Epa, 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 epa. Parou, parou, parou. Por quê? Porque não é só assim, não é só pegar a regra e sair jogando a regra, pessoal. O primeiro passo é vocês saberem se a crase para existir, pessoal, ó, ela tem que ter o quê? Preposição a. Se não tiver preposição a, não tem como acontecer a crase. Se não tiver preposição a e não tiver como acontecer a crase, nós não temos nem que ficar pensando nas regras de crase. Então, quando eu leio uma frase como essa, a Priscila saiu agora da sala, gente, esse a aqui não tem preposição, esse a aqui é só um a. Artigo. É só um a, artigo. Nós não temos preposição ali, pessoal. Nós não temos como colocar esta crase aqui na frente da Priscila. Essa crase aqui, ela é proibida, meu povo. Ela é proibida. E por qual motivo ela é proibida, professor? Porque na frente de nome de mulher, crase se quiser, de fato, desde que tenha uma preposição. E aqui a gente não tem, a gente só tem artigo. Então nós não temos como colocar uma crase ali. Então fique esperto. Para ter a crase na frente do nome da mulher, tem que ter o a preposição. Então é isso que eu quero que vocês saibam. Então não basta só... Ah, então se eu monto uma frase assim, ó. Aquele homem esteve aqui. Ah, professor, eu coloquei uma crase aqui na frente, aqui no aquele, ó. Porque o professor falou que o aquele com crase, o aquela com crase, o aquilo com crase pode existir. Pode existir. Desde que tenha o quê? O a preposição. Se tiver o a preposição, você pode colocar o aquele com crase, o aquela com crase e o aquilo com crase. Sem problema nenhum. Mas desde que tenha o a preposição. E o que nós temos aqui, ó? Quando a gente monta esse texto, aquele homem... Quando a gente monta este texto, aquele homem, percebam e observem que aquele não tem preposição. Não existe preposição a aqui. Não existe preposição a aqui. Querido, se não existe preposição a aqui,
Se nós não tivermos preposição a aqui, então nós não temos crase. Porque a crase é se e somente se possuir preposição a. Então, ou seja, não vai sair colocando crase aí à torta à direito sem observar se de fato existe ou não preposição embutida aqui dentro do texto. Beleza? Então esse é o primeiro truquezinho aí que o professor quer falar sobre crase. Agora o professor vai trabalhar com vocês 2 macetes que são legais de levar para a prova, tá? São 2 macetes que eu sempre digo assim para os alunos, ó. Sabe aquele momento de desespero, aquele momento assim que tu já não sabe mais nem o que fazer da tua vida naquela questão de crase? Então, esse macete, ele nos ajuda, certo? A construir, a entender a estrutura de ter ou não ter preposição para ganhar crase, tá? Então, são 2 macetes que o professor quer trabalhar aqui com vocês, que são 2 macetes que vocês vão utilizar para aquelas situações de desespero. Aquelas situações assim que vocês vão tentar usar, que vocês tentaram usar todas as regras de crase, vocês tentaram utilizar de todas as formas possíveis para responder e não conseguiram. E aí então você vai ter esses 2 macetes aqui que é para tentar te socorrer, tá? Não é para ficar se apoiando, porque não é para ficar só decorando o macete e levar para a prova, tá, galera? Porque tem um povo aí, ó, que só decora os macetes, ó, leva para a prova, ó, e vida que segue. Não é assim que a banda toca também, tá? Então nós vamos trabalhar 2 macetes, que são 2 macetes iniciais para você, ó, tocar a ficha para, principalmente naquelas questões que você antigamente chutaria, porque agora você não vai mais chutar questões de crase aqui comigo, não. Tá bom? E vamos lá, qual que é o primeiro macete? Ó, o primeiro macete se diz assim, ó. Trocando a por ao. Crase, meu bem, é crucial. Então, ó, trocando a por ao, crase é crucial. Trocando a por ao, crase é crucial. Trocando a por ao, crase é crucial. Guilherme, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Quando você estiver com uma questão, por exemplo, assim, vou montar aqui para vocês algumas frases, ó. À noite, todos os gatos são pardos. E vou montar aqui outra noite. À noite estava fresca naquele verão. Suponhamos que caísse para vocês essas 2 frases e a banca questionasse assim para vocês, ó. Em qual das 2 frases o a do à noite ganharia crase? Pois bem, meu povo, o que nos diz o macete 1? O macete 1 nos fala assim, ó, trocando a por ao, crase é crucial, ou seja, a crase ela só vai existir em palavras femininas. Então, ou seja, as questões, as frases que vão aparecer para vocês serão frases no feminino. Por quê? Porque é lá que a crase pode aparecer. Então, qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é pegar essa frase que está no feminino, porque tem esse a, né? E colocá-la para o masculino. Você vai passar a frase que você está analisando, né? E você vai passá-la e escrever no masculino. Por quê, professor? Se no passar para o masculino, o a, que era aqui, né, se transformar em ao, aí a crase tem que existir. Agora, se na hora de passar para o masculino, o a se transformar em o, aí a gente não usa crase, por favor. Então, bora lá. Vamos pegar essa frase aqui e passar para o masculino.
Masculino de noite. Noito? Não, né, gente? Não existe. Tá, Guilherme, e agora? Não existe masculino de noite, certo? De fato, não existe masculino de noite. Mas existem palavras da língua portuguesa que são capazes de traduzir, entender, né, dar ideia muito semelhante à da noite e no masculino. Então você vai procurar uma palavra, mesmo que ainda não exista um masculino correspondente, você vai procurar um outro termo que tenha um significado aproximativo com a palavra noite, que seja masculina. Então, ou seja, no lugar do noite, eu vou trocar por entardecer. Então, eu vou dizer, ao entardecer, todos os gatos são pardos. Agora, eu vou passar a frase de baixo para o masculino também, usando entardecer. O entardecer estava fresco naquele inverno. Ó, então eu passei a frase para o masculino. E agora o que o professor quer que vocês observem? Ó? Na hora que eu passei para o masculino, esse A aqui, pessoal, ó, se transformou em AU. O A, quando é trocado por AU, a crase é crucial. Então, quando você troca o A pelo AU, esse A aqui, que é o que a gente estava querendo saber se tinha crase ou não, terá que ter a crase obrigatoriamente. Agora, quando eu passo o feminino para o masculino e o meu A vira O, A que vira O, crase não se usa, por favor. Então, A que vira O, nada de crase, por favor. Então, ou seja, a crase é proibida. Por quê, professor? Porque quando a gente transforma o A em AU, subentende-se a existência da preposição. Ou seja, existe preposição no jogo. Quando a gente passa o feminino A para o O, ou seja, A que vira O, não se usa crase, por favor, porque nós não temos aqui a existência da preposição. Então esse é o primeiro macete que eu quero que vocês levem para a prova, que é o macete do quê? Trocando A por AU, crase se torna crucial. Beleza? Agora a gente vai para o segundo macete. E o segundo macete que nós vamos fazer é esse aqui, ó. Vou a, volto da, crase haverá. Vou a, volto de, crase para quê? Então vamos lá. Segundo macete, pessoal, diz assim, ó. Vou a, volto da, crase haverá. Vou a, volto de, crase para quê? Aí a gente até tem uma musiquinha que é assim, ó. Vou a, volto da, crase haverá. Vou a, volto de, crase para quê? Hey! Vou a, volto da, crase haverá. Vou a, volto de, crase para quê? Hey! Vou a, volto da, crase haverá. Vou a, volto de, crase para quê? Hey! Então, ou seja, com esta brincadeira aqui, a gente vai entender um pouquinho o comportamento dos verbos ir, chegar e retornar, beleza?
Vamos lá, pessoal. Essa regra se aplica com muita facilidade aos verbos ir, ao verbo chegar e ao verbo retornar. Lá nas nossas aulas de regência verbal, o professor explicou a regência do verbo ir, do verbo chegar. E o professor falou que esses verbos sempre, em todos os casos do universo, o verbo ir e o verbo chegar deverão aparecer obrigatoriamente com preposição a. Então, sempre quando vai a algum lugar. Sempre quando chega a algum lugar. E sempre quando retorna a algum lugar. Mas a pergunta que não quer calar é: quando que esse a, que vem com o verbo ir, com o verbo chegar e com o verbo retornar, poderá ou não ganhar a crase? E aí, a sacada, pessoal, é nós brincarmos com esse macete. Do vou a, volto da, crase haverá. Vou a, volto de, crase para quê? Ou seja, pessoal, sempre quando vocês possuírem o verbo ir a, chegar a, retornar a, vocês vão usar a técnica do voltar. Vocês vão transformar esses verbos no verbo voltar. Por quê? Porque se você estiver voltando da, você coloca crase. Se você estiver voltando de, você não coloca crase. Professor, explica isso? Claro, vamos lá. Vamos fazer com o verbo ir, tá? Vamos lá. Fui a Paris e fui à padaria. Ó, o professor está usando o verbo ir. Quando eu uso o verbo ir, eu faço, pessoal, a técnica do voltar. Então, eu pego o verbo ir e faço a técnica do voltar. Beleza? Então, se eu fui a Paris, eu digo volto de Paris. Se eu digo fui à padaria, usa a técnica do voltar. Se eu fui, eu volto. Então, ou seja, volto da padaria. E, professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, meu povo, ó. Se eu fui a e eu volto de, crase para quê? Ou seja, esse a não ganha crase. Agora, se eu fui a e eu volto da, aí, meu povo, ó, crase no a haverá obrigatoriamente. Aí, nesse caso, a crase é obrigatória. E isso vai acontecer não só com o verbo ir, mas com o verbo chegar e o verbo retornar também. Vamos dar uma olhadinha agora aqui com o verbo chegar, ó. Cheguei à montanha. E cheguei a Salvador. Ó, pessoal, se eu uso o verbo chegar, pela lógica do que a gente está estudando, verbo chegar a, eu sempre vou fazer a técnica do voltar. Cheguei à montanha, eu digo volto. Aí eu troco o verbo chegar pelo verbo voltar, né? Volto da montanha. Se eu volto da, crase no a haverá. Vamos pegar aqui, cheguei a Salvador. Vamos agora fazer a técnica do voltar. Volto de Salvador. Galerinha, se eu volto de, crase para quê? Ou seja, aí eu não coloco crase no cheguei a Salvador. Beleza?
E assim vai funcionar como um verbo retornar. Agora o professor vai colocar aqui um detalhe bem importante, ó. E se a frase fosse assim, ó? Cheguei a casa. Gente, lembrando que o correto é falar cheguei a casa e não cheguei em casa. Cheguei em casa não existe, hein? Não existe para os padrões cultos aí da língua portuguesa, beleza? Então vamos lá. Cheguei a casa. O que eu quero que vocês façam? Bem, se eu usei o verbo chegar, eu vou retornar, né? Ou seja, eu vou voltar. Então, se eu cheguei a casa, eu volto da casa. E aí, o que o aluno faz? Se eu volto da, crase no a haverá. Mas só que se você fizer esse movimento, você vai errar a questão. Poxa, professor, como? Tá aqui no quadro, ó, vou a, volto da, crase haverá. Ó, cheguei a casa, volto da casa, professor, crase haverá. Aí nós temos que tomar um pouco de cuidado. Aqui, ó. Cuidado que a gente precisa ter. Atenção, tá? Cuidado com as palavras casa, terra e distância, pessoal. Por quê, professor? Estas palavras, casa, terra e distância, só poderão ganhar crase, repetindo mais uma vez, só poderão ganhar crase se estiverem especificadas. Como assim, professor? Especificada. Você precisa deixar claro para o texto de quem que é essa casa, de quem que é essa terra e quanto de distância se tem. Quando eu digo assim, ó, cheguei a casa, ainda que a casa seja minha, ainda que esteja subentendida de que essa casa, ela me pertence, pessoal, a gramática, ela entende como não especificada. Por quê? Porque para ser especificada, eu precisaria escrever aqui, ó, ao lado de quem é o dono dessa casa. Quem é o dono? Que característica especifica esta casa? Então, ou seja, a palavra casa, para ser craseada, só se ela estiver acompanhada de um especificador. Como não veio especificada, esse cheguei a casa aqui não será craseado. Ainda que na sua brincadeira dê que é volto da. Ainda que apareça volto da, esse cheguei a casa aqui não vai ganhar crase. Para esse cheguei a casa ganhar crase, eu teria que dizer cheguei a casa, sei lá, de Lucas. Aí beleza. Aí agora ficou especificado. Agora eu sei de quem é essa casa. Não se trata mais de uma casa qualquer. Se trata da casa do Lucas. Aí nesse caso, o a da casa ganhará a crase obrigatoriamente. Entendido? Guilherme, e com a terra também? Com a terra também, pessoal. Suponhamos que eu falasse assim, ó, cheguei à terra. Cheguei à terra. Bem, pela técnica nós usaríamos, se eu chego, eu volto, né? Volto da terra. Então, se eu volto da, né, pessoal, pela lógica, se eu volto da, crase no a haverá. Só que cuidado, mais uma vez, a gente tem a palavra terra aqui, ó, que só poderá receber a crase se ela estiver especificada. Ou seja, se eu falar de quem que é aquela terra. Exemplo, nesse caso, cheguei à terra, ela vai estar errada. Só que se eu falar, cheguei à terra de meus pais, agora eu passo a especificar o termo terra. E por especificar o termo terra, é que aí eu sou obrigatório, né? Aí há um uso obrigatório da crase nesse caso. E com a palavra distância, é muito semelhante, pessoal. A palavra distância também só poderá ganhar crase se estiver especificada.
Então, quando eu monto um texto assim, ó, educação à distância, ainda que eu saiba quantos quilômetros tenha de distância entre a minha casa e a universidade, ou entre o curso que eu estou estudando, não está claro, não está posto, não está escrito aqui no texto qual é essa distância. Então esse A não pode ganhar crase. O A, junto com a palavra distância, só ganhará crase se ele estiver acompanhado obrigatoriamente de um especificador. Agora, se eu monto um texto assim, ó, fique à distância de 3 metros. Aí, nesse caso, pessoal, a distância agora ganha crase. E por qual motivo? Porque ela veio acompanhada de um especificador. Ou seja, eu especifiquei a distância, a metragem, né, que vai corresponder a essa distância citada aqui no texto. Belezura? Galerinha, então essas aqui são as informações iniciais para a gente brincar aqui um pouquinho envolvendo a crase. E nas nossas próximas aulas eu volto com os nossos outros truques necessários aí para você acertar as suas questões de crase no seu concurso, na sua prova, tá bom? Um beijo no seu coração, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!